Olá, Diogo, canal F Fácil. Hoje a gente vai falar sobre a entrevista que o Paulo Guedes deu para a XP no canal do YouTube deles e as possíveis repercussões disso na economia. Para começar aí, vamos fazer um pedido para vocês que estão assistindo esse vídeo, que se inscrevam no canal. Você vai ver que eu posto bastante conteúdo interessante e que eu preocupo muito com tentar explicar exatamente o contexto para todo mundo. Ou enfim, se inscreva no canal. A primeira coisa que eu notei foi ele conversando sobre o compulsório, né? Que ele liberou 100 bilhões. Primeiro, só para explicar para vocês o que é compulsório. Quando um banco abre, ele tem que fazer um depósito no Banco Central, num valor bem alto, e esse valor o Banco Central retém. Normalmente chega a ser 1 ou 2% do patrimônio, né? O que acontece quando o Banco Central quer dar mais liquidez à economia? Ele diminui essa porcentagem e libera mais compulsório. Ele não está zerando o compulsório dos bancos, ele só altera essa porcentagem como mecanismo de liquidez de economia. Isso é muito comum nos bancos centrais, todos os bancos centrais fazem isso, e é isso que está fazendo. Só que, na mesma entrevista, ele falou que essa solução não foi muito positiva. Inclusive, foi uma das perguntas do entrevistador, dizendo que, beleza, liberou mais 100 bilhões, mas não está chegando em quem precisa. O que ele comentou sobre isso? Ele comentou que ele sabe disso. O que aconteceu? Vamos lá, só voltando um pouquinho. Os bancos, ao invés de estão com mais dinheiro em caixa, eles podem liberar mais crédito para as empresas. E é isso que precisa. A economia não pode parar, então precisa de mais crédito chegar até a ponta. Só que o que acontece? Os bancos, com medo, que também são empresas, ao invés de liberar esse crédito, estão segurando e aumentando os spreads. O que é aumentar o spread? Se você estava com uma taxa de juros de 8%, ele aumentou para 10%. Isso é sacanagem do banco? Não vamos entrar muito nesse mérito, mas o fato é, se você está numa época de crise, você precisa chegar ao crédito e você aumenta, isso não significa chegar a crédito. Então, o que o governo começou a fazer? Ele começou a desenvolver mecanismos de chegar até a ponta. Um deles eles vão tomar alguns créditos no secundário. Bom, foi uma fala dele lá, que eles vão começar a comprar algumas debêntures e vão ofertar, eles vão dar liquidez para o mercado. Hoje em dia, o Banco Central brasileiro ele só pode atuar com os dealers, que são uma lista de bancos quando eles podem lidar. Como é que funciona isso? Por exemplo, se o Banco Central quer liberar dólar, ele não vai no mercado, em bolsa de valores ou em qualquer outro mercado de balcão e sai vendendo para todo mundo. Não. Ele negocia com os dealers e esses dealers vão no mercado e compram ou vendem. Então, o Banco Central ele sempre atua de forma indireta no mercado. Só qual que é o problema quando você faz isso? Quando você atua de forma indireta no mercado, pode demorar, que é o que está acontecendo com o crédito. Então, o Banco Central está vendo medidas, inclusive algumas medidas, pelo que deu a perceber na entrevista, são medidas legislativas. O que é bem interessante, porque do ponto de vista legislativo, a gente é um Banco Central um pouco amarrado, né? Então, se você destrava ele para ele conseguir atuar na ponta, ou seja, se ele consegue atuar mais no crédito para a pessoa ou diretamente com qualquer pessoa do sistema bancário, qual que é a vantagem? Ele consegue liberar, dar mais garantia e, em vez de ter intermediários no meio que vão lucrar sobre isso, ele consegue atuar lá, o dinheiro chega mais rápido, o crédito chega mais rápido e com um custo muito menor. Então, essa intenção dele do ponto de vista legislativo é excelente. E a preocupação dele
é justamente em ajudar as pessoas que estão na ponta. Para a economia funcionar, e a economia funcionar bem, tem que ter dinheiro na economia e economia circulando. Então você tem que estar comprando, a indústria não pode estar parando. Então o que eles estão fazendo? Eles lançaram um primeiro linha de crédito, que aí já vão ser por esses bancos, para segurar as pessoas. O que isso implica na verdade? Isso vai ajudar com que te ter retenção no emprego. Durante o prazo de 6 meses, a gente vai ter uma economia meio fechada. O que significa uma economia meio fechada? Uma economia que estava em ascensão começou a ter agora um decaimento. Então, por isso, a inflação vai estar para baixo, todos os índices para baixo. Então, o que ele quer? Ele quer manter os empregos para, assim que esse lockdown sair, tá todo mundo ainda com dinheiro para poder voltar à economia. Porque se muita gente perde o emprego, todo mundo vai reter dinheiro na conta ou de alguma outra forma, e isso faz o efeito oposto do que de uma ascensão econômica, sim uma depressão econômica. Ou seja, se você segurar seu dinheiro, em vez do país crescer, ele vai começar a decair economicamente, o que a gente não pode deixar acontecer. E ele foi muito claro também em deixar a posição dele que o Ministério da Saúde e o Ministério da Economia, eles ainda não estão alinhados, mas isso não é ruim, eles ainda não sabem o grau da doença, o quão isso pode alastrar, e eles ainda não têm uma fórmula mágica. O que eu vi foi honestidade, entendeu? Por que eu tô falando isso? Porque não existe uma fórmula mágica, mas a gente sabe que 3 meses de lockdown, cara, as empresas não vão aguentar. A gente pode... Eu ainda depois vou ver se eu acho alguns dados sobre informação financeira das pessoas, mas eu imagino que muitos CNPJs vão funcionar como CPFs. Então, como eles funcionam? A maioria das pessoas, eu não tenho esses dados exatos, eu vou querer descobrir, mas eu creio que é mais de 60%, 70%, não tem reserva de emergência. Isso vale para as empresas também. Ou seja, aconteceu uma emergência, uma crise igual a gente está enfrentando, não vai ter dinheiro para pagar funcionário ou, no caso das pessoas, para comprar o básico, comprar comida. E isso gera um efeito muito ruim, assim. Então, como é que a gente resolve isso? Dando dinheiro para esse pessoal. O governo aumentou de 200 da proposta original para 600, foi aprovado na Câmara, então vai chegar mais ou menos um valor que seja mínimo, mas que dá uma garantia mínima para a pessoa de começar a fazer alguma coisa. Eles falaram que vão usar a lista do INSS e vão tentar usar listas já pré-estabelecidas, então quem não está na lista vai ter que procurar. Mas o governo está com uma clara imagem de que ele precisa fazer com que o crédito que ele está disponibilizando chegue na ponta final. A ponta final é o que é importante, porque é a ponta final que vai fazer girar a economia. É isso que precisa fazer, é liberar dinheiro, e esse dinheiro não tem que ficar parado esperando reforma, libera para banco, libera para empresa grande. Não. Tem que liberar para o trabalhador, para quem perdeu o emprego, para o taxista ali, que não vai ficou 2, 3 meses sem trabalhar porque está em lockdown ou porque as pessoas não estão indo na rua, entendeu? Então, assim, o que eu tô vendo é uma extrema inteligência do ministro e da sua equipe econômica, mas ela tem que voltar a crescer. E para ela voltar a crescer, ela tem que ser afetada o mínimo. E essas são as medidas que são necessárias. Foram feitas todas as medidas? Eu vou te falar que não. O que está acontecendo? Alguns fundos de investimento não estão dando liquidez suficiente no mercado secundário para vender. Vou fazer um parênteses aqui e explicar o que é essa liquidez de títulos. Vamos supor que você tem um CDB de um banco. Não sei se você sabe, mas vamos supor que esse CDB é de 2 anos. Você pode vender ele no mercado secundário. Às vezes não tem tanta liquidez, mas você pode vender. Só que você não vai vender com a taxa que você comprou. Você não vai garantir, por mais que seja de renda fixa. Ele tem um cálculo de uma APU, tem um spread que a corretora ou o banco vai te cobrar por vender ele, mas ele é negociado no mercado secundário. O que está acontecendo agora é que você tem um monte de crédito, um monte de debêntures, títulos
tanto CDBs que são de bancos emitidos por bancos, ou debêntures que são emitidos por empresas privadas, que estão sendo despejados no mercado, vamos dizer assim, todo mundo está tentando vender e não tem ninguém que compre, porque ninguém tem dinheiro. Então o que está faltando? Tá tendo lockdown em alguns fundos. E o governo está falando que está querendo preocupar com isso e está querendo resolver oferecendo liquidez. Eu acho uma boa ideia o risco de crédito, né? Atualmente, vamos conversar assim como economista, o governo não tem que pensar muito em risco de crédito. O que o governo tem que pensar é garantir o crédito. Essa é a solução. Não tem como você chegar e falar assim, o governo tem que simplesmente... O governo tem que esperar, o governo tem que preocupar que se ele comprar isso, ele não vai ter crédito, a empresa vai falar, não, infelizmente, ele pode fazer uma seleção, não comprar qualquer coisa, é claro, mas ele tem que garantir crédito. Ele garantindo crédito, ele dá liquidez ao mercado e ele faz com que outras instituições façam o mesmo. E ele, fazendo isso, ele segura o sistema financeiro. Mas o mais importante de tudo é a clareza de que os valores, o dinheiro, precisa chegar no trabalhador. Seja esse trabalhador que, para garantir o salário dele, ajudando a empresa dele, ou para um cara que é autônomo, pagar que seja R$600 para ele. Então, isso precisa, a economia não... Outra coisa que o governo está fazendo para ajudar as empresas é prorrogando imposto, né? Tanto os impostos municipais como os impostos de folha, né? Que é o que eles conseguem mais mexer. Tudo isso para garantir que chegue no final. Então, assim, o Ministério está fazendo o possível. Eu gostei muito das falas, eu acho que tem muita coisa para se analisar. O que eu vim aqui falar justamente para vocês que gostam aí do canal, gostam das análises que eu faço. Explicar que na fala dele tem tipo umas enormes lições econômicas de como resolver. E assim, o Brasil vai ter que fazer mais, tá? Não acho que isso é suficiente, eu não estou falando aqui que, nossa, ele é o perfeito, não. Ele está soltando medidas ainda, algumas ainda nem foram oficializadas, mas a visão está sendo clara. E se o Congresso trabalhar junto e os ministérios trabalharem junto, é possível sair disso com uma crise que vai fortalecer o país e às vezes fortalecer o nosso crescimento, o nosso sistema financeiro. Do Estado, né? Se você quer um Estado mínimo, você tem que contribuir para isso. Como que você contribui? O que ele estava falando, ele estava chamando os empresários e falou assim, o que a Vale está fazendo? Ela comprou 120 mil testes, ela vai usar 60 ou 70 mil e vai doar o resto para o Sistema Único de Saúde. É isso. Não tem como. É claro que cada um vai fazer o que pode, mas a ideia é, se você não quer intervenção de estados, você tem que fazer também. A economia é um ciclo, né? Então, se todo mundo começar a tirar desse ciclo, vai faltar. Numa economia aberta, a gente precisa realmente pensar que eu tenho que ajudar o próximo. Bom, de fato, eu precisava dar essa minha impressão do que eu tive. Se você ainda não viu essa entrevista, veja. Ela é extremamente interessante. O ministro Paulo Guedes é muito inteligente e assim, tá a entender que ele tá com as ações na mão, assim. E que no âmbito político a gente pode ver algum problema. Ele até deixou claro que ele fica, né, que estava tendo alguns comentários aí que ele poderia ser afastado e tudo mais, mas ele deixou claro que fica, que tem total confiança do presidente e que ele está focado em trabalhar, por isso que ele nem está aparecendo em muitas cenas públicas. E bom, cara, o que precisa é agora é o momento de todo mundo, da sociedade toda se ajudar, que as coisas vão passar. Alguma outra dúvida, por favor, comente aqui embaixo, mesmo que seja um comentário negativo, pergunte, fala que não gostou, não entendeu de alguma coisa, que aí no próximo a gente comenta, eu comento e a gente melhora, tá? E se gostou, inscreva no canal. Se não gostou, pode escrever também, mas eu acho mais difícil.
tá? Abraço para você.